Olá, meu nome é Hudson Moura, eu sou professor de cinema aqui em Toronto há mais de 15 anos e decidi abrir esse canal, Assistindo com Hudson Moura, onde eu faço análise de filmes e também falo sobre como analisar um filme. Quais as dicas aí importantes de como analisar um filme. Porque na verdade eu estou compartilhando com vocês um pouco que eu já faço em sala de aula. Hoje a gente está aqui na Prefeitura de Toronto, um dos marcos da cidade. Lá fora está menos 20 graus. E a gente veio aqui para falar sobre o filme Democracia em Vertigem, de Petra Costa. E no final a gente fala para vocês o segundo passo de como analisar um filme. Bom, o documentário Democracia em Vertigem foi feito pela Netflix, produzido pela Netflix e lançado pela Netflix em vários países do mundo. Então o filme aí parece que até que foi feito para o público estrangeiro. Ele tem um tom bastante oficial, no sentido de como ela apresenta toda a história no filme e um tom um pouco didático. Bom, o filme ele fala, como o próprio título diz, democracia. É a nova democracia no Brasil, que nasceu em 1984, ao mesmo tempo que a própria diretora. Por isso que ela faz esse paralelo entre ela e a democracia no Brasil. Elas têm trajetórias juntas e semelhantes. Portanto, é um filme bastante pessoal. E isso está claro no filme desde o início. Ela nunca tentou aí dizer que ela seria, por exemplo, dona da verdade. Mas, na verdade, ela é dona da sua própria verdade. A gente vai estar assistindo Democracia em Vertigem a partir do seu ponto de vista, bastante pessoal, bastante subjetivo e, como não poderia ser, partidário. O filme vai se concentrar principalmente sobre as administrações de Lula e Dilma Rousseff. E ela vai fazer todo um paralelo com a sua própria família, com a sua própria história. Portanto, aí ela vai fazer um apanhado histórico de como que a sua própria família tem uma relação muito próxima com o poder no Brasil. Por exemplo, os pais, eles eram militantes contra a ditadura e viveram na clandestinidade durante os anos 70. O avô é um dos fundadores da Andrade Gutierrez, já o primo é Aécio Neves, que no filme, aliás, não quer papo com a diretora. Bom, o filme ele começa com uma cena bastante interessante. É uma câmera drone que vai assim entremeando e adentrando no Palácio da Alvorada, um palácio vazio, com um silêncio assim bastante lamentoso. E aí é o tom do filme. Ela faz um grande lamento. A voz dela é uma voz pequena, é uma voz quase assim subversiva um pouco, mas não deixa de ter um tom bastante quase irônico e também um pouco paternalista, tentando aí julgar as decisões que foram tomadas pelos políticos e também pela própria mídia, como a mídia, por exemplo, sem filtros, chegou a aceitar tudo o que foi dito por Sérgio Moro durante a Operação Lava Jato. Então o filme é bastante não só partidário, mas também é crítico sobre essa recente história do Brasil. Esse ponto, na verdade, foi uma das críticas maiores que ela recebeu. Essa voz pequena, fazendo colocando de uma maneira muito pessoal, e misturando a sua própria história com a história do Brasil. O que, na verdade, eu acho que é uma questão assim, muito típica da própria geração do milênio, né? Quer dizer, o espaço privado e o público quase não existe diferença. A gente está nas mídias sociais o tempo todo. Quer dizer, tudo faz parte. E esse não é o primeiro documentário da Petra Costa que ela realiza dessa maneira. Ela fez Helena, seu primeiro documentário longa. É um documentário onde que ela fala da própria história da irmã, Helena, uma história bastante trágica e que ela também vai fazer essa mesma dinâmica entre a sua própria história e a história trágica da irmã. Bom, o filme, na verdade, eu acho que ele retoma um pouco
a estética de Michael Moore. Michael Moore é considerado aí um dos grandes renovadores do documentário americano e é o pai aí do Golden Age do documentário americano. Michael Moore, ele se coloca muito, tem uma posição muito pessoal diante da câmera, ele vai fazer análises muito pessoais, bastante partidário. Por exemplo, Fahrenheit 11 de setembro é todo contra George W. Bush. Tem uma cena muito marcante no filme, que é quando Bush recebe a informação do ataque às Torres Gêmeas, e a informação que a gente ouve no filme é a própria voz do Moore, narrando aí o que estaria pensando o Bush e o que ele iria fazer. Quer dizer, aquilo é verdade mesmo? Será que o Bush estava pensando aquilo que o Michael Moore disse? Mas no filme tem uma força tão importante, tão forte. E aí eu acho que entra também essa questão da própria Petra, quando ela toma a história do Brasil para si e ela vai também fazer essa análise de uma maneira muito pessoal. E o que eu acho que o que outras pessoas consideram como um defeito, para mim é uma qualidade. É uma mulher se colocando em frente da câmera, fazendo essa trajetória importante, utilizando o cinema para uma prática muito comum, um espaço de negociação. Um espaço de negociação cultural, familiar, histórico, político importante. Eu acho que ela não se esconde atrás de uma voice-over que é irreconhecível. Não, é a própria voz da diretora e ela se coloca como testemunha ocular dessa história. E ela teve acesso a momentos importantes dessa história. Quando Lula foi preso, por exemplo. Uma imagem que poucos tiveram acesso e que foi bastante importante no filme. Tem outras questões também que o filme também coloca, que é a definição de democracia. Eu acho que essa é uma questão bastante importante também, que ela vai trabalhar e vai trazer todo esse debate para o filme. Assista, vale a pena, mesmo que você não goste, é um filme que vale a pena ser considerado. Bom, agora vamos falar sobre análise de filme. A análise de filme, o segundo passo, eu acho importante ver essa questão do ponto de vista. Assim como em Democracia em Vertigem, o ponto de vista da própria diretora, tente ver o filme a partir do teu ponto de vista. Tente trazer toda a tua história. Se você, por exemplo, vem de um meio cultural que fala várias línguas, ou se você é um arquiteto, ou se você tem uma cultura diferenciada, uma experiência de vida, utiliza essa experiência de vida para tentar se aproximar do filme. Isso é bastante importante para você trazer algo único do filme. E aí também, a partir disso, tenta ver o ponto de vista do próprio filme. Quem é que está narrando essa história? Quem é o narrador? É um personagem no filme? É um personagem fora do filme? Ou então é uma terceira pessoa, como cineasta? Essa é uma definição importante, vem da literatura e pode te ajudar bastante a entender a dinâmica dessa história. Bom, nós ficamos por hoje por aqui. O próximo vídeo vai ser sobre um outro filme bastante importante, Parasitas, que ganhou todos os Oscars deste ano. Até o próximo programa. Tchau.